Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e nós estamos cá por causa disso. E Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, muito em breve Jesus vai voltar. Até lá, entre Jesus ter ressuscitado e dar-nos a razão para nós estarmos aqui e Ele voltar, Ele também nos dá o privilégio de mais uma vez estarmos aqui juntos nesta manhã de domingo para o celebrar. Um Deus absolutamente sublime em amor, em graça, em misericórdia, em bondade. E eu estou certo que hoje, ao estarmos aqui neste domingo de manhã para celebrar Jesus vivo e ressuscitado, somamos nesta nossa celebração tudo aquilo que ao longo da última semana o Senhor foi fazendo. E Deus tem feito tanta coisa. Não conseguiríamos nomear e registar tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas Ele é de facto muito bom, Ele está vivo, Ele é atuante nas nossas vidas e nós estamos cá para o celebrar. Amém? Amados, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos. É uma alegria podermos estar novamente juntos, abraçar-nos e podermos desfrutar deste tempo de intimidade com o Senhor e desejar que, de facto, este possa ser um tempo de bênção, mas, acima de tudo, de louvor para o nosso Deus. E na condição em que chegamos aqui, tal qual estamos, que o Senhor, de facto, possa se manifestar e receber também a nossa adoração. E certamente chegamos de uma maneira, mas sempre que nos expomos e temos esta experiência de comunhão e de adoração, o Senhor transforma as nossas vidas e por isso eu estou certo que Ele também vai fazer isso hoje, mais uma vez, connosco. Sempre queremos lembrar e celebrar a vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida. Esta semana temos a Helena, que fez, mais conhecida por Lena, meio metro de gente que transforma a minha vida. Helena, podes ficar de pé para os irmãos... Ok. Nestes casos a gente tinha que pedir para pôr em cima do banco, mas pronto, mas os irmãos sabem. Foi ontem. Irmã Benilde, pode ficar de pé para os irmãos. É porque a gente tem que ir... Não, a irmã Benilde faz hoje anos, e também o Paulo Mota, que não está connosco hoje, também faz anos. É pela vida de todos vós que nós celebramos, porque em cada um de vós nós podemos ver a graça e o amor do Senhor Jesus e somos muito gratos pelas bênçãos. Amanhã é a terceira segunda-feira do mês e por isso temos reunião de homens, não é? Irmão Fernando, confirma-se, já há lugar ou vamos depois confirmar ainda? Depois confirmamos por mensagem, não é? Ok, mas amanhã, ou hoje à tarde, ou amanhã de manhã, os irmãos vão receber a informação de onde é que vai ser a reunião dos homens, mas amanhã, pelas 20h30, temos a reunião dos homens nos lares e, portanto, vamos por favor, agendar isso. Quarta-feira. Sim, ok. Então vai ser em casa do irmão António Geraldo. Diga, irmão Fernando. Não está, o irmão Josué não está, o pastor Josué não está. Pois que o pastor Josué tinha mencionado a possibilidade de ser em casa deles, lá na Anadia. Irmão António, vamos confirmar se pode ser e depois nós partilhamos essa informação. Está bem? Estudo bíblico, muito bem. Obrigado, irmão Fernando. Obrigado. Ok, então amanhã os homens não esqueçam e vão ficar atentos ou em casa do irmão António ou em casa do pastor Josué, nós depois partilhamos a informação. Ok, quarta-feira estamos a continuar, começámos a semana passada esta jornada do liderança autêntica. Espero, e a expectativa é que possa ser uma experiência abençoadora e transformadora. Se algum irmão não pôde vir na passada quarta-feira e deseja ainda incluir-se, por favor pode vir. Nós gravámos a primeira sessão, está em áudio, e depois partilhamos o manual e também a gravação para poder acompanhar. Mas esperamos muito que possa ser um tempo muito abençoado. Isto estamos aqui a referir algumas das atividades que o Senhor nos permite viver e que não param. Sílvia, vem aqui desafiar a igreja sobre sábado. Não, a gente gosta de ouvir a tua voz. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia! Obrigado, Sílvia. Obrigado porque acordou. Sábado teremos o nosso Cine Família. O Salmo 133:1 diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É isso aí. Então eu quero convidá-los. A entrada é gratuita, não se paga, mas, né, eu não gosto de trabalhar sozinha, né, gente? E eu quero convidar quem vier no Cine Pipoca,
no nosso Cine Família, tragam uma pipoquinha. Me ajudem, porque senão eu vou ficar sozinha lá na cozinha fazendo pipoca para todos vocês. Então, eu convido quem estiver conosco no sábado, tragam já a pipoca pronta, eu trago milho e aí a gente vai revezando. Eu espero que vocês já tragam prontas, né? Porque aí fica mais fácil, né? A gente não precisa ficar na cozinha. E outra questão, quem aqui, né, compartilha coisas, né, na rede social? Às vezes as pessoas perdem tempo compartilhando coisas ruins, né, na rede social. Vê uma notícia, eles querem ser o primeiro a compartilhar. Afinal de contas, eu fui a primeira vez, quero compartilhar no meu Facebook, no meu Insta. Pois, eu desafio vocês a compartilharem esse pôster. Quem está no grupo da igreja, eu já postei lá. Compartilhe na sua rede social, convide um amigo, gente. Eu acho que o que é bom, a gente tem que compartilhar com o próximo, né? E eu tenho certeza que será bênção para a vida de vocês esse filme. É um filme baseado em fatos reais, então não perca. Não vou falar o nome, quem quiser ver, que esteja cá no sábado. Amém. Obrigado, Silvia, obrigado. Fez todo o sentido, havia informação que ia faltar. Obrigado, Silvia. E assim está. Continuando ainda a mencionar atividades da nossa comunidade. Joel, podes lembrar, dia 26 de abril temos um encontro no Porto, é um tempo de partilha do Evangelho, é uma oportunidade de convidarmos amigos, por favor, agendem, estamos com as coisas organizadas para os autocarros, depois vamos dar informação sobre como nos vamos encontrar e fazer chegar lá ao Porto, e por favor, façam isso. A seguir temos mais uma partilha. Projeto Missionário São Tomé e Príncipe. Querendo o Senhor, dia 24 de maio, eu e um grupo de pastores vamos fazer mais uma viagem missionária a São Tomé e Príncipe. Levamos na agenda muitas intervenções de diversa ordem para ajudar aqueles nossos irmãos ali em São Tomé e Príncipe. E nós queríamos muito, como já fizemos no passado. No passado, olha, irmãos, para quem não sabia ou já não se lembra, nós já permitimos irmãos participarem em oferta missionária com cupcakes, não foi? As nossas Anas fizeram cupcakes, bem, não sei se foram as Anas, foi as mães das Anas, mas alguém fez os cupcakes e nós levantámos uma oferta para São Tomé e Príncipe. As Anas também fizeram um livro, escreveram um livro e produziram um livro que também serviu para levantar oferta para São Tomé e Príncipe. O nosso cafezinho lá dentro é oferta para São Tomé e Príncipe missionários, neste caso. E eu queria muito desafiar os irmãos. Ao longo deste mês que temos pela frente, está aqui uma caixinha à frente, os irmãos que desejarem ajudar neste projeto. Nós vamos ter muitas intervenções, quer do ponto de vista de ajudar a terminar as salas que vão servir para as aulas do seminário, também para o escritório da convenção lá em São Tomé e Príncipe. Temos projetos missionários e evangelísticos para pôr em prática lá e temos também o projeto de pôr a escola bíblica a funcionar lá. São muitas coisas que levamos na agenda e também queremos, e peço que orem também pelo Carlos Quaresma. Nós já temos partilhado a situação dele, ele está cá em Portugal, a situação de saúde dele agravou-se e voltou a necessitar de quimioterapia. Ele é um líder da igreja lá em São Tomé e Príncipe, vamos continuar a orar por ele e também a ajudá-lo nesta caminhada. Mas, por favor, fica aqui e os irmãos que puderem, ao longo deste mês, vamos reunir e juntar todo o esforço de entrega da oferta missionária para podermos levar uma boa intervenção missionária lá para São Tomé e Príncipe. Finalmente, lá atrás temos a nossa cesta solidária, o desafio e o convite para que possamos contribuir para a nossa cesta solidária. Eu queria só pedir aos irmãos que não tragam, por favor, arroz, não tragam arroz e não tragam atum. Creio que neste momento são as duas coisas que estão em excesso. Não é excesso, mas temos oferta a mais. Tragam outras coisas, mas arroz e atum temos agora em suficiência, portanto, por favor, não tragam. Mas tudo o resto podem trazer para irmos desta forma abençoando a vida daqueles que precisam. E precisamos também de orar. Eu vou pedir ao Rui para vir. O Rui vai nos dirigir em oração, mas eu queria deixar aqui mais alguns assuntos pelos quais nós precisamos de orar. E alguns eu não sei, outros eu sei, alguns os irmãos sabem e, por favor, também se for o caso, precisamos de partilhar para orarmos. A nossa lista dos irmãos que estão doentes é-nos conhecida, os que estão acamados é-nos conhecida, mas hoje não vamos ter um guitarrista no grupo Louvor, porque o Lincoln veio ensaiar na sexta-feira, estava aparentemente muito bem, mas passou muito mal, está neste momento no hospital, a Daniela está lá com ele. Vamos orar pelo Lincoln. Os médicos ontem à noite ainda não tinham
tinham feito um diagnóstico para saber o que estava a passar, mas estão preocupados com alguma coisa que aconteceu no corpo do Lincoln, portanto vamos orar pela vida dele, precisamos muito de orar por ele. O Diogo é o esposo da irmã Carla, está lá atrás. Hoje o Diogo não está. O Diogo também está no hospital a fazer um tratamento, precisamos de orar por ele. O diagnóstico que está ainda por confirmar precisa das nossas orações e vamos orar pela vida dele, pela família, que certamente o Senhor estará a cuidar da sua vida e de toda esta jornada. O nosso WhatsApp também serve para nós partilharmos estes assuntos. Temos orado pela mãe da Andreia, ela já está em casa, um pouquinho melhor, mas precisa das nossas orações. Eu estou a mencionar isto porque precisamos de nos congregar em oração sobre estes assuntos. Temos que orar pelas nossas grávidas, pela Celeste e pela Nice. Amados, é sempre um privilégio, nós podemos também orar pelas nossas grávidas, pelos bebés. A Nice hoje não está. Mas, por favor, amados, vamos partilhando os assuntos. A semana passada a nossa irmã Cecília passou por uma aflição com o seu pequenino, foi para o hospital, também cuidámos em oração. De repente, precisamos de nos cuidar e nós precisamos muito depender em oração do Pai do Céu. Então, para além de todos os outros assuntos que o Senhor obviamente conhece, eu vou pedir que possamos ir à presença do Senhor em oração. E queria pedir, Rui, que mais um assunto. Os irmãos perceberam nas últimas horas, não sei se estiveram atentos às notícias, mas estamos a viver num mundo que está assustadoramente em convulsão. Homens e mulheres que têm corações estragados provocam guerras. E a noite passada foi muito difícil. Há um ataque violento sobre Israel. E aqui a questão é esta, o que é que vai acontecer daqui para a frente. Nós estamos a ver um avoluar da tensão, não só em Israel, noutros lados. Precisamos clamar ao Pai do Céu por paz, por graça sobre a vida destes homens e mulheres que tomam decisões. Temos que orar por misericórdia e pela vida daqueles que estão a ser afetados pela guerra e por tantas situações, resultado da maldade de corações. Por isso vamos clamar ao Senhor. Só Ele tem poder para fazer tudo. E por isso nós vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor. O Rui vai nos dirigir em oração nesta hora. Pai queridinho e santo Deus, obrigado, Pai, porque nos dás a dádiva de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque puseste em nós o propósito de vir aqui à Tua casa para Te louvar, para Te adorar e para aprender mais de Ti, Pai Santo, e também para orarmos a Ti, Senhor, Te agradecendo primeiramente por tudo aquilo que Tens feito durante esta semana que passou em nossas vidas e pelas bênçãos que nos Tens dado a cada dia, Pai. Obrigado pelo alimento, obrigado pela Tua palavra e obrigado, Senhor, que nos permites ter pessoas que nos transmitem essa palavra. Obrigado, Pai Santo, pelo culto que ontem se realizou, dos jovens. Obrigado, Pai, pela palavra que foi transmitida e obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas a olhar para as vidas com propósito. A vida é algo tão importante, Senhor, que Tu entregaste por cada um de nós, pensando numa vida eterna, não numa vida no presente, sim, é importante, mas numa eternidade contigo, que tudo supera naquilo que nós passamos aqui. Ó Pai, Te quero pedir pelas pessoas que estão sofrendo, que Te peço pelo Lincoln, Senhor, que ele possa recuperar, Pai Santo, todos os nossos irmãos que estão no hospital, Pai, que foram aqui nomeados, Tu possas ajudar, ser com os médicos, dar-lhes sabedoria para eles diagnosticarem o problema e que eles possam tratar da melhor maneira estes nossos irmãos, Pai. Ó bom Deus, Te peço por todas as grávidas, Pai, daqui da Tua igreja, que Tu ajudes, Pai Santo, neste processo e bem ser, Pai Santo, com as suas vidas, com o desenvolvimento da criança e que venha a ser uma bênção, Pai, para toda a humanidade. E, ó Pai querido, pensando na humanidade, sabemos que o mundo vive no pecado, o mundo vive no ódio e por isso há guerras, Pai Santo, por isso há conflitos e Te peço, Senhor, que Tu és o Deus de toda a criação, és capaz de dar paz onde há guerra e onde há ódio, que haja o perdão, Pai. Te peço que pelo povo de Israel, o Teu povo, que Tu elegeste, Pai Santo, que Tu os protejas e que eles possam sentir a Tua proteção e que Tu apliques milagres, Pai, como sabemos que Tu tens feito, Pai,
que Tu libertes o Teu povo destes ataques do maligno, Pai, e que Tu os ajudes, Pai, que os preserves, que os dês saúde. Te peço também pelo povo da Ucrânia, Pai querido, e também com todos os povos, e também pela Tua Igreja, que é perseguida, Pai, em vários países do mundo, e Te agradecemos pela paz e pela liberdade que Tu nos dás de expressão aqui no nosso país. Que Tu sejas com os governantes e toca os seus corações para que eles sigam pensando, Pai, em Ti, primeiramente, e que possam governar, Pai Santo, este país, dando-nos liberdade de expressão e que olhem pela vida como algo superior, Pai. Ó bom Deus, Te peço também pelos nossos irmãos que estão com problemas de cancro. Peço, Pai querido, muito especialmente pela minha prima Alda, que Tu a ajudes, que Tu toques a sua vida nestes últimos tratamentos, que ela possa sentir a Tua presença em sua vida e que ela possa ter forças para superar estes tratamentos no qual está a ser submetida. Ó Pai querido, de coração, Te peço por ela e pela sua família, Te peço também pela sua sobrinha Cristina, que ela possa ser curada, não só fisicamente, mas também espiritualmente, Tu lhe dês mais forças e com toda a sua família possa vir a entregar a Ti, Pai. Te peço por todos aqueles que aqui estão, que ainda não tomaram a decisão por Ti, que hoje possam não sair daqui, Pai Santo, sem abrir o seu coração a Ti, e que possam sentir a Tua presença em suas vidas e que Tu toques através do Teu Santo Espírito, de tal modo que possam aceitar-Te como seu único e suficiente Salvador. É isto que eu Te oro e Te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados. O irmão Carlos vai-nos ainda falar sobre a Escola Bíblica Dominical e tem algo mais para nós hoje ainda. Eu não vou falar muito. O objetivo hoje não é falar muito, é cantarmos mais. E vamos cantar o hino inicial da nossa Escola Dominical, que é a Escola Bíblica e a Escola Alegre. Ele vai aparecer aí, eu julgo toda a gente que está lá. Tá? Lá em casa não ouve. Lá em casa não ouve. Mas aqui os irmãos. Vamos cantar acerca desta escola, que é a melhor escola do mundo. Há um bom grupo de irmãos que já esteve de manhã nessa escola, mas eu ainda vejo muito gosto que estiveram na escola dominical. Por isso eu apelo a todos os irmãos, a todos os amigos que estão connosco e que têm filhos. Deste ano, a música é bem conhecida, não é? É aquela música do peregrinando, voo pelos montes, e então é esta música. Com o microfone que é para só ouvir. As tecnologias a funcionar. Escola Alegre, a nossa escola.
Este é o desafio. Amamos a escola dominical, vamos estar presentes. Obrigado. Amém. Nós vamos continuar a cantar que queremos engrandecer o nosso Deus, que nos dá este privilégio de sermos igreja, de termos os tempos de estudo, tempos de louvor, tempos de comunhão e partilha, e vamos cantar que queremos engrandecer o seu nome e entregar-lhe todo o nosso louvor. Se o céu não for assim, vai ser melhor, mas já estamos muito próximos. Vamos ler o Salmo 8, vai estar projetado. Lembrar o que o salmista diz acerca do nosso Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Os irmãos podem sentar, nós vamos cantar um hino
que fala como este nome que é magnífico, que nos dá a salvação através de Jesus, é um nome que nos inspira a louvar. O único que é digno de louvor e que inspira o nosso louvor. Existe um nome sem igual que inspira-me louvor. O som mavioso divinal é o nome do Salvador. Nome que inspira-me louvor. Nome que inspira-me louvor. Nome que inspira-me louvor. É o nome do Salvador. Jesus, o Salvador, me amou, sofreu cruciante dor e minha vida libertou na força do seu amor. Nome que inspira-me louvor. Nome que inspira-me louvor. Nome que inspira-me louvor. É o nome do Salvador. Por onde quer que eu vá, dirijo o meu viver. Conforto e forças sempre dá com seu amor e poder. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. No céu um dia cantarei dos salvos a canção e plenamente entenderei quão grande foi seu perdão. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. Nome que inspira o meu louvor. É o nome do Salvador. Amém. Este nome de Jesus que nos inspira permite-nos ter este relacionamento próximo com o nosso Deus. E a música que me fez sentido nesta manhã cantar é buscar, uma oração em que nós queremos buscar cada vez mais o nosso Deus. Este nome que é magnífico, que criou tudo, que nos dá este privilégio de termos acesso ao nosso Deus e queremos buscá-lo mais e mais e mais. E enquanto cantamos esta música, quem desejar tem a oportunidade de fazer entrega de dízimos e ofertas. Quem nos visita não se sinta constrangido a fazê-lo. É algo que fazemos por vontade, espontânea vontade, como um ato de adoração ao nosso Deus. E vamos ter esta oportunidade de adorar o nosso Deus também com as nossas ofertas e cantar que queremos buscá-lo, este Deus que nos chama a conhecê-lo, e nós queremos declarar que queremos ter este relacionamento próximo. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda a hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Ficar de pé para louvar o nosso Deus. Senhor,
nos dás esta oportunidade de corrermos até Ti, Senhor. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz e por ter vencido a morte, nós podemos ir até Ti, podemos buscar-te, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos permite aproximar-nos de Ti diariamente, Senhor. Obrigada pela Igreja que nos permite fazê-lo em comunhão, Senhor, e crescermos juntos, Pai. Obrigada, Senhor, por estas ofertas que podemos entregar, Senhor. Obrigada porque Tu levantas recursos, Senhor, entre nós e não só recursos monetários, mas recursos humanos, Pai. Obrigada pelas pessoas que Tu levantas para Te servir. E nós entregamos cada um de nós nas Tuas mãos para que nos uses segundo a Tua vontade, Senhor, que uses estes recursos segundo a Tua vontade, Senhor. É isto que nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Este relacionamento que temos com o nosso Deus, um dos resultados, temos várias consequências deste relacionamento, coisas que sentimos na nossa vida a mudar. E eu escolhi um sentimento para nós cantarmos nesta manhã, para além de toda a gratidão, todo este sentimento de também querermos adorar o nosso Deus, que é a alegria. Nós vamos cantar 2 músicas que falam sobre isto. Uma vai ser este hino, que alegria nós podermos estar aqui, podermos ver o que o Rei dos Reis faz entre nós. E depois com as crianças também vamos ter uma oportunidade de cantar sobre isto. Podermos, com os seus sorrisos, também ainda ficarmos mais alegres por podermos cantar com eles. Então vamos cantar, que é uma alegria estarmos aqui para celebrar o que o Senhor faz. Nós podemos desfrutar crianças podem vir aqui à frente. Eu só não vou pedir aos adultos para se sentarem, porque esta música os adultos já se conhecem muito bem, não precisam de ouvir para relembrar, porque já conhecem muito, muito bem. Então nós vamos já aproveitar que estamos todos de pé para cantarmos.
alegria está no coração de quem conhece o Senhor Jesus. Então, se nós temos Jesus no coração, vamos conseguir cantar com muita alegria esta música. E os adultos, como já estão com as vozes já aquecidas e conhecem muito bem esta música, nós vamos já cantar todos juntos, sem ensaio mesmo. Vai ser assim que já estamos todos profissionais. Então vamos lá. Que vão subir depois para o vosso culto e também pelos adultos que vão ficar aqui para ouvirmos a mensagem. Senhor, nós agradecemos tanto porque podemos mais uma vez cantar a Tua alegria que Tu colocas no nosso coração. Obrigada por estas crianças, Senhor, que Tu tens trazido à nossa igreja. Obrigada por cada uma delas, por cada família que representam, Senhor. Nós entregamos as suas vidas nas Tuas mãos e pedimos que abençoes o tempo de estudo e do culto que vão ter e também o tempo de culto que vamos ter aqui, Senhor, para ouvirmos da Tua palavra. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vocês podem subir. Podemos sentar e eu espero que nós tenhamos cantado uma alegria que não está sujeita a nenhuma circunstância desta vida. A alegria que nós cantamos é uma alegria que nada nem ninguém poderá abalar. Amém? Ninguém ouviu o que eu disse, não é? Mas a alegria, esta alegria que nós acabamos de cantar não é destruída por nada desta vida. Porque esta alegria, como nós acabamos de cantar, é porque temos a Jesus Cristo no nosso coração. E eu bem sei que alguns de nós estamos aqui, ou melhor, eu diria todos nós estamos aqui com circunstâncias difíceis, com batalhas, mas o Senhor é bom. E mesmo no meio das batalhas, e acima de tudo no meio das batalhas, nós podemos cantar que a alegria está no coração daquele que já conhece a Jesus. Amém? Eu peço aos irmãos que vão abrindo as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Terminámos há poucas semanas uma caminhada que culminou com o culto de domingo de Páscoa. Nessa caminhada nós fomos ouvindo e percebendo da parte do Senhor algumas características sobre o reino. E no último domingo, no domingo de Páscoa, nós lembrávamos alguns dos aspectos que são consequência natural da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e a mais importante consequência é que Jesus está vivo. Aleluia. Mas há outras consequências para a nossa vida. Uma delas que nós mencionámos, que lembramos, é que por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, há uma missão. Foi depois da ressurreição que Jesus falou com os seus discípulos e de uma forma muito clara lhes disse: vocês têm uma missão. Porque Jesus estava a breves momentos de ascender aos céus, de ir para junto do Pai. Fisicamente iria abandoná-los, embora não os deixasse nem por um momento sós.
Mas foi nesse momento e nessas circunstâncias que Jesus fez questão de lembrar aos seus discípulos: há uma missão. Vocês têm que continuar a missão de manifestar, de revelar, de apresentar a este mundo um novo reino, o reino dos céus. O livro dos Atos dos Apóstolos é um maravilhoso registro. Aliás, alguns defendem que o livro de Atos dos Apóstolos não está terminado, porque nós fazemos parte desse registro. Mas na determinação da revelação divina, de facto, o Senhor decidiu deixar este registro temporal, mas de grande bênção para nós. O livro de Atos, então, registra o maravilhoso envolvimento dos discípulos, o início da vida da igreja, como a igreja viveu e se empenhou e se envolveu na missão. E como é óbvio, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, percebemos que não foi sempre fácil. Aliás, houve muitos momentos difíceis. A missão que Jesus deixou com os seus discípulos era uma missão muito desafiante. Mas como fomos lembrados no passado domingo pelo pastor Eric, Jesus é o único, é inigualável. Não há outro como Jesus. Ele pode tudo. Para ele nada é impossível. E ele sabia que ia deixar uma missão para nós, desafiante, mas ele disse que nós não iríamos ficar sozinhos. Ele nos iria capacitar. E é por ele e por intermédio dele que essa missão iria acontecer. Mas a proposta para as próximas semanas é que nós possamos visitar uma dessas igrejas lá do primeiro século, como resultado prático do envolvimento missionário, do primeiro movimento missionário. Essa igreja é a igreja de Salónica. Mas antes mesmo de visitarmos essa igreja, e neste caso vamos fazê-lo através da primeira carta do apóstolo Paulo àquela igreja, vamos olhar para o início desta história, para o início desta igreja. Tudo aquilo que envolveu o início desta igreja. E eu estou certo, amados, estou certo que olhando, ouvindo, recordando mais uma vez tudo o que envolveu esta história, o Senhor nos irá abençoar e falar acima de tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse de entre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os demais após terem recebido deles a fiança estipulada. Pai, nós estamos mais uma vez perante a Tua palavra e é perante ela que nós também pedimos que Tu possas, nesta hora, mais uma vez, tocar e falar aos nossos corações. Clamamos pela ação do Teu Santo Espírito. E Te agradecemos, primeiramente, pela Tua palavra, pelo Teu amor que encontramos nela, pela Tua graça que se manifesta nela e que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua palavra possa realmente vir e tocar os nossos corações nesta hora. E que qualquer coisa que neste momento esteja a ser impedimento possa ser removido dos nossos corações. E que os nossos ouvidos espirituais estejam bem atentos àquilo que Tu queres falar connosco esta manhã. Oramos tudo isto no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, na passada semana eu partilhei com os irmãos, nós tivemos um grupo de irmãos nossos, estive na Assembleia da Convenção Batista Portuguesa, lá no acampamento Batista.
E nós vivemos, eu, a Helena, e os nossos filhos não estavam lá, mas eu e a Helena vivemos um momento emocionante. Foi mais emocionante para nós do que para os restantes irmãos que estavam presentes na Assembleia. Porque na sexta-feira passada, durante a Assembleia, a Convenção Batista Portuguesa recebeu na cooperação uma nova igreja, na cooperação, a Igreja Batista de Belas. E porquê é que foi emocionante para nós? Porque se foi importante para aqueles irmãos, para a cooperação, receber mais uma igreja na cooperação, para mim, para a Helena, para os nossos filhos, tem uma história. Porque a certa altura Deus decidiu tirar-nos lá da Ilha Terceira, dos Açores, trazer-nos para uma freguesia, que naquela altura, uma das maiores freguesias do concelho de Sintra, uma das maiores do país, com mais população do que a cidade de Aveiro, uma freguesia, não tinha naquela época nenhuma evangélica. A freguesia de Belas, nessa altura, não tinha uma única igreja batista, evangélica, aliás. E o Senhor chamou-nos para irmos para lá viver. Eu sempre vivi em Lisboa, como os irmãos sabem, na zona mais norte, e eu sempre pensava nos meus botões que aquela era uma zona onde eu nunca iria viver. E eu já aprendi a nunca mais dizer estas coisas a Deus, porque Deus tem uma forma muito interessante de agir. E foi mesmo para lá que Deus nos mandou. Fomos viver para Belas, e durante 2 anos a nossa vida foi formatada, condicionada, dirigida para o início daquela que agora é uma igreja e que foi recebida na Convenção Batista Portuguesa. Chorámos algumas vezes lá. No jardim da Quinta da Samaritana, eu sentava-me algumas vezes lá, olhava para aqueles prédios à volta onde vivia tanta gente e eu perguntava-me como é que eu vou entrar na vida destas pessoas. Como é que nós vamos... Ninguém quer falar comigo, ninguém me conhece. Como é que nós vamos levar o Evangelho a pessoas que vêm do trabalho a correr, metem-se dentro de casa, não saem de casa, não querem falar com ninguém? Desafio, amados. Mas o Senhor é bom, muito bom, e aos poucos e poucos, pessoa a pessoa, o Senhor foi falando, foi-nos dando a oportunidade de partilhar o Evangelho. E algum tempo depois começámos os cultos lá numa loja que alugámos e aos poucos o Senhor foi se fazendo presente e tocando vidas. Mas a história da Igreja Batista de Belas, obviamente para nós, tem um significado diferente que tem para as outras pessoas, porque há uma história. Nos capítulos 15, 16 e 17 do livro de Atos, nós encontramos um pouco do início da história da Igreja de Salónica. E quando nós visitarmos a igreja através das cartas que Paulo escreve àquela igreja, nós vamos ser impactados, com toda a certeza. Mas eu creio que fazia todo o sentido olharmos para a história. O que é que aconteceu para que Deus providenciasse uma igreja naquela cidade? Qual é a história que está por trás deste propósito do Senhor? E este relato, creio eu, vai dar muito mais significado àquilo que o Senhor ainda vai falar connosco através da experiência daquela igreja. E por isso, olhar para estes capítulos é também começar a olhar para aquilo que foi o início de uma história que, neste caso, também incluiu a plantação de uma igreja na cidade de Salónica. Esta é uma história que começa com o início da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e da sua equipa de missionários, a sua equipa de trabalho. Isto acontece entre o ano 49 e 50 depois de Cristo. E curiosamente, amados, e se os irmãos por favor tiverem as vossas Bíblias, irem até o capítulo 15, curiosamente esta é uma história que começa com uma discussão entre 2 líderes. É tão interessante, amados. Uma discussão, uma discórdia entre Paulo e Barnabé. E a razão dessa discórdia é João Marcos. Barnabé queria que João Marcos fizesse parte da equipa, Paulo achava que João Marcos não devia fazer parte da equipa. Há uma discussão e no capítulo 15, a partir do versículo 36, nós vemos a descrição desse problema que aconteceu entre estes líderes e nós podemos pensar, nós dizemos muitas vezes isso, o que começa torto, como é que é? Tarde ou nunca se endireita, não é? Bom, como é que nós vamos imaginar que há uma viagem missionária que começa com uma discussão entre os líderes dessa equipa missionária? Bom, há sempre uma diferença, é que Deus é muito bom. E Deus é muito bom a lidar com problemas. Sabem qual é um dos efeitos práticos desta discussão?
é que Paulo e Barnabé pensavam que tinham uma equipa de missionários. Por causa dessa discussão, ficaram com 2 equipas de missionários. Paulo junta a Silas, Barnabé vai com João Marcos, e em vez de uma equipa de plantação de igrejas, temos 2 equipas de plantação de igrejas, temos 2 equipas missionárias. Mas esta história começa com este problema. Interessante, amados. Já no capítulo 16, amados, nós percebemos que este é também um momento em que Deus decide juntar à equipa, neste caso à equipa de Paulo e Silas, um jovem chamado Timóteo. E este jovem, está aí no início do capítulo 16, é um jovem que tem bom testemunho, é filho de uma família temente a Deus, com uma característica: o seu pai era grego, a sua mãe judia, e provavelmente por causa deste motivo, Timóteo não tinha a circuncisão. E, pormenor interessante, esta história da igreja em Tessalónica também inclui o momento em que Paulo, olhando para aquele jovem, percebendo e tendo uma visão de reino e foco missionário, faz algo que ele próprio achava que noutras circunstâncias não seria necessário, e promove que Timóteo possa também ser circuncidado. Paulo resolve esse problema, essa circunstância aí no versículo 3 do capítulo 16. Faz parte desta história. Também faz parte desta história nos versículos seguintes, quando percebemos que algo absolutamente extraordinário também vai acontecer. É que nos versículos seguintes nós percebemos que os maravilhosos planos de Paulo foram mais do que uma vez rejeitados pelo Senhor. Paulo era uma pessoa, provavelmente, com quem eu aprendi muito, não é? Se Deus não tiver um plano para a vossa vida, eu tenho. Paulo tinha planos não só para a sua vida, para a vida de outros, e tinha planos para aquele projeto missionário, a não ser que o Senhor tinha outros planos. Paulo estava determinado a ir para a Ásia. Era para essa região que ele queria ir pregar o Evangelho. Mas esse não era o plano de Deus. Aí, a partir do versículo 6 até o versículo 10, nós percebemos que Deus tinha outros planos. Vejam aí, Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir a Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. 2 vezes o Espírito impediu. E tendo contornado Mísia, desceram até Troade. À noite veio uma visão a Paulo de um varão macedónio que estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. Assim teve a visão, e imediatamente procurámos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Ou seja, por 2 vezes Paulo é impedido e por outra vai para onde Deus o manda ir. Esta história da igreja de Tessalónica inclui este momento tão significativo. Mas também a história da igreja de Tessalónica inclui uma passagem por Filipos. E em Filipos, Paulo e Silas e a sua equipa de missionários vivem momentos absolutamente incríveis. Alguns deles muito difíceis, e nós sabemos disso. Momentos tão difíceis que facilmente poderiam levar qualquer outro a desistir, a perceber: não, provavelmente eu ouvi mal a mensagem e não era para estarmos em Filipos, porque não era suposto nós sermos presos, não era suposto nós sermos açoitados, não era suposto mentirem sobre nós, mas foi isso que aconteceu em Filipos. E lá, Paulo e Silas viveram momentos difíceis, mas também viveram momentos extraordinários. E Deus agiu de uma forma sublime enquanto eles estavam presos, como lembramos, abrindo as cadeias. Uma família, por causa disso, foi salva pelo amor de Jesus Cristo, a família daquele carcereiro. Coisas extraordinárias aconteceram ali. Mas esta passagem por Filipos ainda marca um outro momento desta história. É que este é o momento em que o Evangelho chegou à Europa, onde nós estamos. É verdade, Paulo queria ir para a Ásia, Deus queria que ele fosse para a Europa. A primeira igreja na Europa é plantada em Filipos, na casa de Lídia. E é assim que Deus cumpre os propósitos de trazer, naquele momento, o Evangelho para este continente onde também nós temos o privilégio de viver. Isto faz parte da história da igreja de Tessalónica. Entretanto, no capítulo 17, percebemos que a equipa missionária chega finalmente a Tessalónica. E Tessalónica, amados, era uma cidade muito importante na época. Era, de facto, uma metrópole
Ela era um grande e importante centro de atividade política e económica. Estima-se que àquela época, e vejamos, estamos a falar do primeiro século, Tessalónica tivesse cerca de 200 mil habitantes. Amados, nós temos em Portugal muito poucas cidades com 200 mil habitantes. Tessalónica era uma cidade importantíssima, uma cidade cosmopolita, multicultural, porque ser muito importante do ponto de vista económico, muita gente vinha de todos os lados para aquela cidade. E foi ali que Deus dirigiu a equipa missionária, no meio de toda aquela tribulação e agitação cultural, religiosa também, que a equipa missionária chega para plantar uma igreja. Eu não sei quantos de vocês é que já tiveram essa experiência. Eu já tive algumas vezes. Foi lá em Belas. Como é que a gente faz agora? Tivemos na Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa é uma ilha com cerca de 2 mil habitantes. Não havia igreja na Ilha Graciosa. Amados, como é que se faz? Chega-se a um lugar onde não há expressão da igreja. Como é que nós começamos a pregar o Evangelho? Nunca esqueço que no dia em que fizemos os primeiros batismos na Ilha Graciosa, no mar, tempo não era verão, o mar estava agitado. Eu estava com o pastor Carlos dentro da água a batizar irmãos e estava um irmão cá fora a avisar quando é que vinha a onda, que era para a gente sair antes da onda vir, senão nós íamos para a glória logo no momento do batismo. Os primeiros batismos foram assim. Eu não esqueço que naquele dia, numa rádio local da Graciosa, foi notícia que tinha acontecido uma coisa estranha no Carapacho, na zona balnear do Carapacho. Eles não sabiam o que era, porque na Graciosa nunca ninguém tinha visto batismos. Alguma coisa estranha aconteceu lá. Amados, é desafiante. É desafiante. Esta equipa chegou a uma cidade, uma metrópole, uma agitação enorme, e eles chegaram lá para plantar uma igreja, para pregar o Evangelho. E Paulo e a sua equipa chegou lá e pôs em prática o plano, a estratégia habitual que Paulo tinha nestas circunstâncias. Chegou a uma cidade e procurou se havia uma sinagoga. Havendo uma sinagoga, havia presença de judeus. Na sinagoga era normal falar-se da Bíblia, da Torá, da palavra. O que é que Paulo fez? Aquilo que normalmente faria numa situação daquelas. Havia uma sinagoga e Paulo foi para lá. Fazer o quê? Foi discutir com eles. E qual era o assunto de discussão? Jesus Cristo. Aquele que há bem poucos dias, há pouco tempo, tinha sido crucificado. A razão por que isso tinha acontecido. E o motivo pelo qual Jesus Cristo não só veio, mas morreu naquela cruz. E este foi o assunto que Paulo trouxe. E durante aquele período, e diz a palavra que durante 3 sábados, Paulo arrazoou, Paulo discutiu com eles acerca daquele assunto importante. Foram persistentes, não devem ter sido sábados fáceis, porque obviamente, como percebemos, os judeus não queriam ouvir falar daquele assunto, tinham muito para discutir sobre aquele assunto, eles rejeitavam o conteúdo desta mensagem, mas foi isto que Paulo foi apresentar, a necessidade do sofrimento de Cristo na cruz, a razão pela qual isso aconteceu e como isso pode transformar vidas. Já tinha transformado a dele e queria transformar a vida daqueles que estavam com ele. Uma mensagem total e absolutamente cristocêntrica, com a cruz de Cristo no centro. Foi assim, amados, que começou a igreja lá em Tessalónica. Uma estratégia missionária muito simples. Há uma sinagoga, bom, então eles devem me ouvir, vamos lá falar. O que é que vamos falar? Vamos falar de Jesus. O versículo 4, e estamos no capítulo 17 naturalmente, o versículo 4 deixa-nos uma imagem já muito reconfortante. Porque isto de começar a pregar o Evangelho num lugar e termos imediatamente respostas positivas é muito bom. Mas nem sempre é assim. Mas a história de Tessalónica registra isto. E somos gratos por isso. Alguns foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres aceitaram a Cristo. Ouviram e receberam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Este é o registro das primeiras conversões à mensagem do Evangelho lá na cidade de Tessalónica. É assim que a igreja da Tessalónica começa.
Mas também percebemos um pormenor interessante, aliás, que no registro dos Atos dos Apóstolos é uma referência importante, que é a primeira vez que está registado de uma forma explícita que pessoas até de uma classe social superior, mais elevada, pessoas com outras condições, quer económicas, quer culturais, aceitam a Cristo. Pessoas de relevância naquela cidade aceitam a Cristo e respondem positivamente ao Evangelho. É muito interessante percebermos isso. Entre eles está alguém que se chama Aristarco. Aristarco vem a ser companheiro de Paulo mais tarde, inclusive companheiro de prisão. Foi lá que Aristarco ouviu. A história de Salónica, da igreja de Salónica, começa lá, desta forma também. Também percebemos, amados, que o impacto do Evangelho naquela cidade foi tremendo. Estamos a falar de uma metrópole onde estaria a acontecer tanta coisa e de repente há alguma coisa que interrompe a vida daquela cidade. E obviamente, como percebemos pelo texto, com desafios. As coisas, obviamente, sempre trazem alguns desafios e a plantação de uma igreja também. E como não podia deixar de ser, apareceram aqueles que se opuseram a este projeto de Deus. O versículo 5 começa a registar que, curiosamente, aqueles que deveriam estar mais disponíveis para ouvir esta mensagem, os judeus, foi aqueles que juntaram e, movidos por inveja, juntaram um grupo de bons rapazes, não é? Tudo gente recomendável. Eles juntaram, diz a palavra, homens maus e malandros para alvoroçarem a cidade, para dizerem mal e provocarem danos na vida da equipa missionária. Curiosamente, não foram os pagãos nem os gentios que o fizeram, foram os judeus que o fizeram. Aqueles donos da legalidade e da lei, usando, curiosamente, o mesmo argumento que foi usado para justificar a condenação de Jesus. É rejeitar o reino e o rei deste reino. Eles não receberam também a mensagem do reino e, por isso, alvoroçaram a cidade e procuraram o dano daqueles irmãos. Infelizmente, amados, quem sofreu os primeiros danos de uma forma direta nem foi a equipa de missionários. Foi Jason, que hospedou aqueles irmãos em casa e que foi preso, ele juntamente com outros irmãos, alguém que também já teria sido tocado pelo Evangelho, e eles são, juntamente com este grupo, presos e recebem as consequências desta rejeição. O versículo 6 deixa-nos isso muito claro. Mas, amados, eu queria muito deixar hoje para a nossa reflexão e sublinhar a terrível e extraordinária acusação que os judeus trazem sobre os judeus e esta trupe de gente maldosa trazem sobre o apóstolo Paulo e a sua equipa missionária. Vejam a acusação terrível que eles fazem. Versículo 6, a segunda parte. Estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Por outras palavras, amados, Paulo e Silas, que têm andado por aí a virar o mundo do avesso, com uma mensagem que queremos, agora vieram perturbar a cidade, a paz da nossa cidade. Eles chegaram aqui, portanto vamos prendê-los. Amados, eu tenho muita dificuldade em encontrar o melhor elogio que podia ser feito a esta equipa missionária. Se uma equipa missionária chega a uma cidade como Tessalónica, de 200 mil habitantes, sem Instagram, sem Facebook e sem CNN, e consegue em 3 sábados provocar este dano, que boa equipa missionária. Eu quero ser parte desta equipa missionária. Eles em 3 sábados provocaram um tal alvoroço que chegou ao ponto daqueles que o acusaram de dizer não, eles andam a transtornar o mundo, esses que andam aí a transtornar o mundo chegaram finalmente à nossa cidade, à nossa metrópole, esta maravilhosa cidade. Que boa e maravilhosa acusação. Isto faz parte da história da igreja de Salónica. É assim que a igreja de Salónica começa. Amados, eu queria muito que nós pudéssemos manter na nossa mente esta história, quando nas próximas semanas, através da carta do apóstolo Paulo a esta igreja, vamos lembrar e vamos ser conduzidos a ver e a lembrar algumas verdades da palavra que Deus traz até nós através do apóstolo Paulo. Mas para hoje, porque a palavra precisa ter uma expressão prática, eu queria muito desafiar-nos a que esta terrível acusação que a equipa missionária sofreu possa ter uma aplicação prática para a minha vida e para a vida de todos nós.
O meu desejo, amados, a minha oração, é que cada um de nós aqui possamos ser merecedores de tão terrível acusação. Eu espero que cada um de nós, estando no nosso emprego, lá na fábrica, estando na escola, estando no hospital a ser tratado, ou no centro de saúde, ou estando mesmo ali na loja a ser atendido, ou estando na nossa vizinhança, na nossa rua, ou estando num momento de convívio com familiares e amigos, eu espero que cada um de nós, estando em qualquer uma dessas circunstâncias, ou seja, em todo o lugar onde a Igreja nos é chamada a estar, onde o Senhor coloca os seus filhos para estar, nós possamos ser acusados desta forma. Tu és daqueles que andam a alvoroçar o mundo. E tu chegaste até à minha vida. E tu estás a provocar um dano na minha vida. Obviamente que eu oro que esta acusação chegue à minha vida, à vida de cada um de nós, mas que seja uma acusação tão justificada como foi em Tessalónica. Porque sabem porque é que eles foram acusados desta forma lá em Tessalónica? Porque quando a equipa missionária chegou a Tessalónica, eles chegaram lá como resultado do cumprimento dos propósitos do Senhor. Lembram-se que eles eram para ir para a Ásia. Eles não eram para ir para aquela região. Eles eram para ir para a Ásia. Mas porque Paulo e Sílias, a sua equipa, ouviam e se deixavam dirigir pelo Espírito Santo, eles foram parar a Tessalónica. Eu espero que nós, a estarmos em algum desses lugares, possamos entender que estamos lá porque o Senhor nos colocou lá. Porque eu não acredito em coincidências, amados. Eu acredito que Deus tem propósitos. E se Deus nos coloca em algum lugar, junto de alguém, Ele tem um propósito para o fazer. E se Ele tem um propósito para nós estarmos aí com essas pessoas, eu quero que essa seja a razão para a qual haja espaço para nos acusarem que nós andamos a alvoroçar a vida de alguém. E fazê-lo na total dependência do Espírito Santo. Total dependência do Espírito Santo. Amados, eu espero que esta acusação esteja tão justificada como foi lá naquela época, em Tessalónica. Porquê? Porque ela é resultado do meu compromisso com a missão. Porque Paulo estava absolutamente comprometido com a missão. Porque se ele não estivesse comprometido com a missão, em Filipos ele tinha voltado para casa. Depois de passar o que passou, ele disse, não, eu não estou disposto a sofrer aquilo que ando a sofrer, vou para casa. Mas não, Paulo e Silas estavam comprometidos com a missão. Nós vamos estar em alguns lugares, amados, onde vai ser muito incómodo de estar. Mas se nós estamos comprometidos com a missão e sabemos que é lá que o Senhor quer que nós estejamos, então vamos lá. Vamos lá e vamos aproveitar as oportunidades. Quais são as circunstâncias que o Senhor prepara para nós estarmos e falarmos a essas pessoas? Qual é a sinagoga? Qual é as pessoas que Deus põe à nossa beira para podermos tão somente fazer aquilo que esta equipa missionária fez? Amados, eu espero que nós sejamos acusados desta forma porque nós estamos comprometidos com a missão e porque nós persistimos e permanecemos aproveitando os recursos e as oportunidades que Deus nos dá. Os irmãos não tenham a expectativa de que é a equipa missionária da igreja ou de qualquer missionário que venha do outro lado que vai resolver a responsabilidade que o irmão tem no seu lugar de trabalho, na sua família, no seu grupo de influência para levar o Evangelho. Não, essa é a responsabilidade. Ressurreição implica missão e essa é a responsabilidade nossa. Obviamente as equipas missionárias também têm funções e lugares, mas lá é cada um de nós. Eu espero que essa acusação seja resultado disso. Eu espero também que ela seja resultado de um aspecto muito importante que nós aprendemos aqui em Tessalónica, é que Paulo estava exclusivamente focado em Jesus. A mensagem era uma mensagem de graça, uma mensagem de graça que tinha no centro uma cruz, a cruz de Jesus. E sabem, eu por estes dias, enquanto estava a visitar este texto, dei por mim a perceber que eu tantas vezes me descuido, me distraio e falo de tanta coisa e não falo do mais importante, que é Jesus. Porque o que causou aquela perturbação naquela cidade não foi porque Paulo e Silas foram fazer um seminário sobre alguma doutrina de qualquer área que ela seja. Não, eles alvoroçaram a cidade porque eles pregaram a Jesus. É Jesus que provoca este efeito numa cidade como aquela. É Jesus que vai provocar isso na vida daqueles que estão próximos de nós. Amados, eu quero ser acusado desta forma e eu espero que isso seja
resultado de nós exclusivamente pregarmos uma mensagem focada e centrada em Cristo. Amados, eu espero que isto seja resultado de uma fé inabalável. Quando Paulo foi para a sinagoga a razoar, literalmente discutir com os judeus, Paulo estava muito bem alicerçado na sua fé e tinha, de facto, argumentos para defender a sua fé, ou então eles não tinham alvoroçado a cidade. Mas aquilo que Paulo foi pregar lá era alicerçado numa fé autêntica, alicerçado em Cristo, alicerçado naquilo que Jesus tinha revelado e transformado o coração de Paulo. E por isso Paulo teve todas as condições para arrazoar com os judeus durante 3 semanas e desta forma alvoroçar a cidade. Eu espero que quando nós lá estivermos, também estejamos bem alicerçados naquilo que estamos a anunciar. E a nossa fé não está alicerçada numa denominação, numa igreja, em mais nada, a não ser em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amados, finalmente, eu espero, e esta é a razão que mais me empolga, eu espero que quando formos acusados dramaticamente de sermos pessoas que alvoroçamos a cidade, seja porque alguém ouviu e aceitou esta mensagem. Porque eu sei, os judeus estavam incomodados. Pessoas, vidas, algumas até com alguma importância, mas não é isso que faz a diferença. Vidas ouviram a mensagem de Jesus e entregaram-se a Jesus. E isso incomodou. Eu espero, amados, que este então seja o mais precioso motivo de sermos acusados de andarmos a alvoroçar qualquer lugar que seja. Quando pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, a recebem e a aceitam, e a proclamam e a testificam. Porque foi isso que aconteceu em Tessalónica. Amados, para terminar, a minha oração é que, de facto, todos nós, sejamos merecedores de tão terrível acusação. É óbvio, amados, é óbvio que para sermos merecedores desta acusação, alguma coisa tem que acontecer na nossa vida antes. E ninguém dá o que não tem. Nós só podemos dar a Cristo quando temos a Cristo. E, obviamente, eu não quero perder a oportunidade de lembrar, amados, que antes de sermos acusados dramaticamente desta forma em algum lugar, Cristo tem que ser tudo na nossa vida. E se alguém hoje ainda não o fez, se Cristo ainda não é tudo na vida de alguém aqui, por favor, hoje é o dia. E hoje é o dia também, não só porque é muito importante na vida de cada um de nós sermos transformados e Cristo ser tudo em nós, porque também Deus quer colocar-nos em algum lugar para alvoroçar a vida de alguém com a mensagem deste Evangelho, que primeiramente transforma a minha vida e quer transformar a vida daqueles que estão próximos de nós. Eu espero, amados, e oro, que breve, muito breve, se possível ainda hoje ou amanhã, nós sejamos confrontados. Até podem ir pôr no Facebook, até podem usar o Instagram ou ir para as notícias, acusar-nos desta terrível acusação. Que Cristo, que é o nosso Salvador, uma vez anunciado na vida de outros, tenha alvoroçado a vida de alguém. E que a glória seja para o Pai. A glória seja para o Pai. E que seja a glória para o Pai porque é o cumprimento dos seus propósitos na nossa vida e na vida daqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. Que haja salvação, amados. Amados, o meu desejo hoje é que saindo daqui nós possamos perturbar esse mundo aí fora. E como nós há pouco orávamos, amados, este mundo está caótico. Este mundo precisa de ser perturbado. Não com guerras, não com bombas, mas precisa de ser perturbado com o amor de Jesus. Quem é que Jesus vai usar para isso? Se encontrarem um espelho, olhem para lá porque vão encontrar a resposta. Somos mesmo nós. Fomos nós que o Senhor, uma vez tocando e transformando, capacitando, envia para alvoroçarmos este mundo e fazê-lo com a maravilhosa mensagem de Jesus Cristo. Vamos respirar fundo, estamos animados para isso? Estamos preparados para receber tão terrível acusação? Eu até era capaz de pôr isto como mote
para nós, hein? Gente que alvoroça o mundo e que é terrivelmente acusado. Até se nos quiserem levar a tribunal por isso, eu não me importo. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e somos mais uma vez tão gratos em registar que estar aqui, sabendo que Tu estás aqui, que nós estamos na Tua presença como Tua Igreja, é um privilégio e uma bênção para cada um de nós. Ó Pai, estamos aqui mais uma vez para, primeiro que tudo e mais importante, afirmar e anunciar que Te amamos acima de todas as coisas. Tu és o nosso Pai amado e nós amamos-Te acima de todas as coisas. Nada tem mais importância na nossa vida do que o Teu amor, a Tua presença, o Teu cuidado sobre nós. Estamos aqui para Te agradecer o teres-nos feito Teus filhos, quando nós não somos merecedores disso, mas a bondade, o Teu amor, a Tua graça em Jesus Cristo nos tem chamado a Ti, nos tens feito cidadãos deste reino, e não só somos cidadãos do reino, mas somos Teus filhos e filhas, e é nessa condição que aqui estamos, Pai. E somos tão gratos por isso. Estamos gratos porque, como cantámos há pouco, a nossa alegria é porque nós temos a Jesus Cristo como nosso Salvador. E esta alegria nada nem ninguém poderá roubar, porque ela não está sujeita a este mundo, ela é expressão do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua bondade. Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão. E Pai, nesta hora eu quero clamar a Ti, quero entregar aos Teus cuidados. Certamente estamos aqui e alguns de nós ainda não Te receberam, ainda não receberam a Jesus Cristo como Salvador. Eu clamo nesta hora que o Teu Santo Espírito, Ele que tem toda a autoridade, Ele que tem toda a possibilidade de o fazer, possa tocar, revelar e trazer para junto de Ti aqueles que ainda não o fizeram. Traz salvação à vida daqueles que ainda não a têm, sabendo que ela é graça Tua, é bondade Tua, é manifestação do Teu sublime amor. Ó Pai, e por isso também, nós oramos para que este amor com que Tu nos tocastes, com que Tu nos transformastes e nos fizestes Teus filhos, possa realmente ser a diferença. Ó Pai, dá-nos a graça de alvoroçar a vida daqueles que estão perto de nós. E que amanhã ou hoje ainda, seja no nosso trabalho, seja no local de onde vivemos, seja na nossa família, seja onde for que nós estejamos, nós de facto possamos alvoroçar e que haja uma reação, e sabemos que algumas reações vão ser difíceis e não vão ser boas, mas que a razão seja porque o Teu nome, o Teu amor, a pessoa de Jesus Cristo é anunciada na nossa vida e através da nossa vida, faz de nós portadores desta mensagem. Ó Pai, nós queremos mesmo alvoroçar o mundo, não com aquilo que nós somos, não com aquilo que esta igreja é, mas com aquilo que Tu és. E Tu és um Deus de amor, um Deus de salvação, e Tu queres salvar a todos aqueles que ainda não Te receberam. Ó Pai, faz-nos instrumento nas Tuas mãos, dá-nos a Tua graça, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito, dá-nos palavras de sabedoria, dá-nos corações cheios de compaixão, para que possamos ser usados por Ti. Pai, nesta hora eu quero pedir-Te mais uma vez que Tu visites a vida de cada um de nós que está aqui. Tu sabes muito bem como estamos. Toca-nos, intervém nas nossas vidas. Lembramos de uma forma particular os que não podem estar aqui. Alguns estão nos seus leitos de dor, alguns já não podem estar connosco há tanto tempo. Vai confortá-los, vai aquietá-los, vai confortá-los e expressar o Teu amor no seu leito, vai tornar o seu leito mais confortável, não pelo seu corpo, mas pela Tua presença amorosa junto deles. Vai cuidar daqueles que estão doentes, traz cura sobre as suas vidas, usa os médicos. Entregamos tudo no Teu altar de graça, sabendo que para Ti nada é impossível. Ó Pai, que Tu tens todo o poder no céu e na terra, e nós queremos ser alcançados e tocados por esse poder. Abençoa a vida de cada um deles e usa-nos, Pai, se for o Teu propósito, a abençoar cada uma destas vidas. Ó Pai, derrama sobre nós a Tua graça, aceita a nossa gratidão. E esta é a oração que levamos a Ti, enquanto queremos renovar nesta hora o nosso compromisso em anunciar e viver este Evangelho de uma forma total e absoluta em cada momento do nosso viver. É isto que oramos, não por nós, Pai, não somos de todo merecedores, mas é no amor maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que o fazemos. Amém e amém. Igreja, podemos ficar sentados enquanto escutamos o pós-lúdio, amados.